Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz e vamos dar aqui continuidade ao segundo dia da leitura do livro de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Você quer se tornar essa pessoa? Bora lá. Já convido você a conhecer o livro anterior que nós lemos, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Está na playlist aqui do canal. Um novo sentimento começou a surgir conforme nos libertamos da antiga imagem que tínhamos de nosso filho e aprimoramos a motivação baseada em valores. De repente, simplesmente apreciávamos sua companhia, em vez de estar sempre julgando ou comparando suas atitudes. Paramos de tentar torná-lo uma cópia de nós e de medi-lo conforme nossas expectativas sociais. Deixamos de manipulá-lo com educação e gentilezas, de forma encorajadora, em direção a um modelo social aceitável. Como o considerávamos uma pessoa fundamentalmente adequada e capaz de enfrentar a vida, paramos de protegê-lo contra as humilhações dos outros. Ele havia sido criado com essa proteção, de forma que atravessou períodos de crise, quando ela foi retirada. Ele manifestou suas dificuldades e nós as compreendemos, mas não mudamos nosso comportamento. Não é preciso protegê-lo. Você pode se defender sozinho. Era esse o recado não verbalizado. As semanas e meses transcorreram e ele começou a demonstrar mais confiança em si mesmo, a se afirmar. Desabrochou em seu próprio ritmo e velocidade. Tornou-se admirável de acordo com os critérios socialmente aceitos, acadêmica, social e atleticamente, em um passo rápido, bem mais veloz do que o que se considerava um processo natural de desenvolvimento. Nos anos seguintes, ele foi eleito para diversos cargos de liderança na comunidade estudantil. Tornou-se um atleta conhecido no estado e passou a trazer para casa notas altas. Revelou uma personalidade cativante e honesta, que permitiu seu relacionamento pacífico com todo tipo de pessoas. Sandra e eu acreditamos que as conquistas de nosso filho, socialmente admiráveis, eram muito mais uma expressão genuína da noção que ele fazia de si mesmo do que uma mera resposta às possibilidades de recompensas sociais. Esta foi uma experiência excepcional para Sandra e eu, muito instrutiva para a educação dos filhos e em outras áreas também. Ela promoveu a conscientização a nível pessoal das diferenças vitais entre as éticas de personalidade e do caráter em relação ao sucesso. Um provérbio expressa bem esta nossa convicção. Explore seu próprio coração com toda a diligência, pois dele sairão as respostas da vida. Importância primária e secundária. A experiência que tive com o meu filho somou-se aos estudos a respeito da percepção e pesquisas na literatura sobre o sucesso para gerar uma revelação. Um daqueles momentos na vida em que se diz ahá e subitamente tudo se encaixa. Repentinamente tornei-me capaz de perceber o impacto poderoso da ética da personalidade e a entender claramente as discrepâncias sutis que frequentemente passam despercebidas a nível consciente entre o que eu sabia ser verdadeiro, as coisas que eu havia aprendido quando criança há muitos anos, e outras profundamente enraizadas na minha própria noção de valor. E a filosofia apressada que me cercava no dia a dia. Compreendia em um nível mais profundo porque as coisas que eu ensinava a pessoas de todos os tipos há anos e sabia serem eficazes, com frequência se opunham a estes conceitos popularizados recentemente. Não pretendo afirmar que os elementos da ética da personalidade, amadurecimento do indivíduo, treinamento em técnicas de comunicação e educação,
na área das estratégias da influência não sejam fatores benéficos, por vezes essenciais ao sucesso. Acredito que sejam, mas constituem traços secundários e não primários. Talvez, acostumados a utilizar o dom humano de construir a partir dos alicerces das gerações anteriores, tenhamos nos concentrado inadvertidamente na construção de si, esquecendo um pouco das bases que a sustentam. Ou talvez, de tão habituados a colher onde não semeamos, tenhamos esquecido da necessidade de semear. Se eu tentar usar a estratégia de influenciar as pessoas ou táticas que levem os outros a fazer aquilo que quero, ou a trabalhar melhor, ou a ter mais motivação, ou a gostar mais de mim e de todos, enquanto meu caráter revela defeitos profundos e está marcado por ambiguidade e falta de sinceridade, então não conseguirei obter o sucesso a longo prazo. Minha ambiguidade vai gerar desconfiança e tudo o que eu fizer, mesmo usando as chamadas técnicas de relações humanas adequadas, será considerado uma tentativa de manipulação. Simplesmente não faz diferença a qualidade da retórica empregada, nem mesmo a existência de boas intenções. Se a confiança é pouca ou inexistente, não se forma uma base sólida para o sucesso duradouro. A única coisa que dá vida à técnica é a qualidade intrínseca. A ênfase na técnica lembra o aluno que estuda somente na véspera das provas. Ele pode até passar de ano e, com um pouco de sorte, conseguir boas notas. Mas, como não se dedica diariamente ao aprendizado, nunca consegue dominar realmente as matérias e torna-se incapaz de aprimorar seu espírito. Dá para imaginar a mesma atitude em uma fazenda? Um agricultor esque- que se esquecesse de plantar na primavera, passasse o verão inteiro de folga e depois no outono trabalhasse feito louco para conseguir uma safra? A fazenda é um sistema natural. O esforço precisa ser feito diariamente, com respeito ao processo produtivo. As pessoas sempre colhem o que semeiam. Não existe nenhum atalho. Este princípio também é válido, em última análise, para o comportamento humano, para as relações entre as pessoas. Estas são também sistemas naturais baseadas no binômio semear-colher. A curto prazo, em um sistema social artificial como a escola, alguém pode conseguir se dar bem a curto prazo, se aprender a manipular as regras feitas pelo homem, a dançar conforme a música. Na maioria das interações humanas onde há um único contato ou de curta duração, a ética da personalidade pode ser utilizada e funcionar, criando uma impressão favorável aos outros, através do charme, envolvimento e interesse forçado nos passatempos alheios. Não é difícil aprender técnicas simples, rápidas, que costumam dar certo em situações específicas, mas estes aspectos secundários não possuem valor permanente nos relacionamentos a longo prazo. No final, se não existir uma profunda integridade e uma força moral intrínseca, os desafios existentes na vida farão com que a verdadeira motivação venha à tona e o fracasso no relacionamento substituirá o sucesso efêmero conseguido. Muitas pessoas com importância secundária, ou seja, reconhecimento social por seus talentos, sofrem de falta de importância primária ou de firmeza de caráter. Mais cedo ou mais tarde, em qualquer relacionamento a longo prazo, seja com um sócio, amigo, cônjuge ou filho adolescente em crise, isso vai ficar claro. E a própria maneira de ser da pessoa mostrará como ela realmente é, com eloquência. Ou, segundo as palavras de Emerson, o que você é ecoa em meus ouvidos com tanta força que não consigo ouvir o que você diz. Existo, claro. Acho que existe, claro, momentos nos quais as pessoas possuem firmeza de caráter, mas lhes falta capacidade de comunicação. E isso
indubitavelmente, também afeta a qualidade do relacionamento. Ainda assim, os efeitos são secundários. Em última análise, o que somos se transmite com muito mais eloquência do que as coisas que fazemos ou dizemos. Todo mundo sabe disso. Existem pessoas em quem confiamos de forma absoluta, pois conhecemos seu caráter. Não importa se são eloquentes ou se conhecem as técnicas de comunicação ou não. Confiamos nelas e trabalhamos com elas de modo proveitoso. As palavras de William George Jordan resumem bem esta questão. Nas mãos de cada indivíduo encontra-se um poder maravilhoso para o bem ou para o mal. A influência silenciosa, inconsciente e velada de sua vida. Trata-se simplesmente da radiação constante do que a pessoa realmente é e não do que ela pretende ser. O poder de um paradigma. Os 7 hábitos das pessoas muito eficazes abrangem a maioria dos princípios fundamentais da eficiência humana. Estes hábitos são básicos, primordiais. Eles representam a interiorização dos princípios corretos nos quais se baseiam o sucesso e a felicidade duradoura. Mas antes que possamos compreender realmente estes 7 hábitos, precisamos entender nossos paradigmas e aprender o que fazer e aprender a fazer uma mudança paradigmática. Tanto a ética da personalidade quanto a do caráter são exemplos de paradigmas sociais. A palavra paradigma vem do grego. Na origem, era um termo científico, mas hoje é usada comumente para definir um modelo, teoria, percepção, pressuposto ou modelo de referência. Em um sentido mais geral, é a maneira como vemos o mundo, não no sentido visual, mas sim em termos de percepção, compreensão e interpretação. Dentro de nossos objetivos, um modo simples de entender os paradigmas é vê-los como um mapa. Todos sabem que um mapa não é um território. Um mapa é simplesmente a explicação de certos aspectos do território. Um paradigma é exatamente isso. Uma teoria, uma explicação, um modelo de alguma outra coisa. Suponha que você queira ir até um local específico no centro de Chicago. Uma planta com as ruas da cidade seria de grande ajuda para se chegar ao destino. Mas suponha que você tenha o mapa errado. Em função de um erro de impressão, o mapa onde estava escrito Chicago fosse, na verdade, um mapa de Detroit. Você pode imaginar a frustração e a ineficiência na tentativa de atingir o objetivo desejado? Uma pessoa pode modificar seu comportamento, tentar com mais empenho, ser mais diligente, aumentar seu ritmo. Tais esforços, entretanto, só serviriam para levá-la mais depressa ao lugar errado. Uma pessoa pode modificar sua atitude, pensando de forma mais positiva. Mesmo assim, não chegará ao lugar certo, o que pode não fazer diferença. Se a atitude for mesmo otimista, a pessoa será feliz onde estiver. De qualquer modo, ainda estará perdida. O problema fundamental não tem nada a ver com o comportamento ou com a atitude. Ele se resume em utilizar o mapa errado. Se a pessoa tem o mapa certo para Chicago, aí a diligência torna-se valiosa. E quando surgem os obstáculos frustrantes ao longo do caminho, então a atitude faz realmente diferença. Contudo, a exigência primordial e mais importante é a exatidão do mapa. Cada um de nós tem dentro da cabeça muitos e muitos mapas que podem ser divididos em 2 categorias principais: mapas do modo como as coisas são, ou da realidade, e mapas do modo como as coisas deveriam ser, ou dos valores. Interpretamos todas as nossas experiências a partir desses mapas mentais.
Raramente questionamos sua exatidão com frequência, nem percebemos que os utilizamos. Apenas assumimos que a maneira como vemos as coisas equivale ao modo como elas realmente são ou deveriam ser. Assim, nossas atitudes e comportamentos derivam destes pressupostos. A maneira como vemos o mundo é a fonte de nossa forma de pensar e agir. Antes de prosseguir, gostaria de convidá-lo para uma experiência intelectual e sensorial. Concentre-se durante alguns segundos no desenho 1. Agora, olhe para o desenho 2 e descreva cuidadosamente o que está vendo. Vamos achar o desenho 1. Cadê? Eita, tá longe. Vamos continuar a leitura. Ah, não, a gente precisa ver esse desenho. Peraí. Gente, tá muito longe. Ah, que pena. Eu até sei que desenho é esse. Mas vamos lá. A hora que nós virmos o desenho, conseguiu identificar uma mulher? Qual a idade dela, em sua opinião? O que diria de sua aparência? O que está vestindo? Quais as atividades adequadas para ela? Provavelmente você dirá que a mulher do desenho 2 tem 25 anos de idade, é bonita, veste-se bem e tem um nariz pequeno e encantador. Se você for solteiro, talvez queira sair com ela. Se trabalhar com moda, dirá que ela daria uma boa modelo. E se eu dissesse que você está totalmente errado? E se eu dissesse que este desenho mostra uma mulher de 60 anos ou mais, com ar cansado, um nariz imenso e totalmente inadequado para a profissão de modelo? Alguém a quem se oferece ajuda na hora de atravessar a rua? Quem tem razão? Olhe novamente para o desenho. Consegue ver a velha agora? Caso não consiga, continue tentando. Viu o nariz grande? Adunco? E o chale? Se você e eu estivéssemos conversando face a face, poderíamos discutir o desenho. Você descreveria o que vê para mim e eu poderia falar sobre o que eu estou vendo. Poderíamos continuar nos comunicando até que você me mostrasse claramente o que está vendo no desenho e eu fizesse o mesmo. Uma vez que não podemos fazer isso, estude o desenho 3 e depois olhe novamente para o que está aqui. Consegue ver a velha agora? É importante que você a veja antes de prosseguir a leitura. Tive contato com este desenho pela primeira vez há muitos anos, na Faculdade de Administração de Harvard. O professor o utilizou para demonstrar de forma clara e eloquente que duas pessoas podem ver a mesma coisa, discordar e ter razão, simultaneamente. Isso não é lógico, é psicológico. Ele entrou na sala de aula com uma pilha de cartões grandes. Metade deles continha a imagem da moça do desenho 1 e a outra metade a senhora idosa do desenho 3. O professor distribuiu os cartões entre os alunos da classe. O desenho da moça coube a um lado da sala e o da velha ao outro. Ele nos pediu que olhássemos para os cartões, permanecendo concentrados neles por cerca de 10 segundos, devolvendo-os em seguida. Depois disso, ele projetou em uma tela o desenho representado no desenho 2, combinando as duas imagens. Aí, pediu à classe que descrevesse o que via. Praticamente todas as pessoas da sala que viram a moça no cartão a identificaram na imagem projetada. E praticamente todos que viram a velha no cartão a identificaram na projeção. O professor, então,
pediu a um estudante que explicasse o que estava vendo para um estudante do outro lado da sala. Conforme eles conversavam, os problemas de comunicação apareceram. Como assim uma velha? Ela deve ter uns 20 ou 22 anos. Ei, espere aí, você está brincando. Ela tem mais de 70, deve estar beirando os 80. Puxa, você ficou cego? Tem algum problema? Esta mulher é jovem, tem boa aparência. Gostaria de sair com ela. É linda. Linda? Ela é um canhão. A discussão prosseguiu. Cada um dos estudantes certo e seguro de sua posição. Tudo isso aconteceu apesar de haver uma vantagem muito importante para os estudantes. A maioria deles sabia previamente que existia realmente outro ponto de vista. Isso é algo que muita gente jamais admitiria. Mesmo assim, no início, poucos estudantes tentaram ver o desenho a partir de outra perspectiva. Depois de alguns instantes de comunicação inútil, um estudante foi até a tela e apontou para uma linha no desenho. Eis aqui o colar da moça. Não, isso é a boca da velha, retrucou o outro. Gradualmente, eles começaram a discutir com mais calma os pontos discrepantes e, finalmente, um estudante, depois do outro, se esclareceu ao conseguir focalizar as duas imagens. Graças ao diálogo calmo, respeitoso e objetivo, cada um dos presentes foi finalmente capaz de entender o ponto de vista do outro. Mas, quando olhávamos para o outro lado e depois para o desenho projetado na tela, a maioria via imediatamente a imagem que havia sido condicionado a ver nos 10 segundos iniciais de observação. Utilizo com frequência essa demonstração de percepção quando estou trabalhando com pessoas e instituições, porque ela fornece elementos profundos para a compreensão tanto da eficiência pessoal como da interpessoal. Ela mostra, antes de tudo, o quanto nossa percepção pode ser profundamente condicionada, ou nossos paradigmas. Se 10 segundos podem ter tal impacto em nossa maneira de ver as coisas, o que dizer dos condicionamentos que duram a vida inteira? As influências marcantes em nossas vidas, família, escola, religião, ambiente de trabalho, amigos, colegas e paradigmas sociais em vigor, como a ética da personalidade, foram responsáveis por um impacto inconsciente e silencioso em nossas mentes, ajudando a formar nossos quadros de referências, paradigmas e mapas. Podemos concluir também que estes paradigmas são a nossa fonte de atitudes e comportamentos. Afastados deles, não podemos agir com integridade. Simplesmente não temos como manter a coerência se falamos e agimos em discordância com aquilo que vemos. Se você faz parte dos 90% típicos que veem a moça no desenho completo, quando condicionados a fazê-lo indubitavelmente, sentirá dificuldade em se imaginar ajudando-a a atravessar uma rua. Tanto sua atitude quanto seu comportamento em relação a ela precisam ser coerentes com seu modo de olhar para ela. Isso nos leva a um dos defeitos básicos da ética da personalidade. Tentar modificar as atitudes e comportamentos exteriores não adianta muito a longo prazo, se deixamos de examinar os paradigmas básicos a partir dos quais estas atitudes e comportamentos são gerados. A demonstração da percepção também revela a intensidade com que nossos paradigmas interferem no modo como interagimos com outra pessoa. Pensamos que vemos as coisas claras e objetivamente, e depois nos damos conta de que outros as veem de modo aparentemente tão claro e objetivo quanto nós. O que vemos depende de onde estamos. Cada um de nós tem tendência para pensar que vê as coisas como elas são objetivamente, mas não é bem assim. Vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos, ou seja, como fomos condicionados a vê-lo. Quando abrimos a boca para descrever o que vemos, na verdade descrevemos a nós mesmos, nossas percepções e paradigmas. Quando as outras pessoas discordam de nós, imediatamente achamos que há algo de errado com elas. No entanto, como exemplificado pela demonstração, pessoas sinceras com a cabeça no lugar podem ver as coisas de modo diferente, cada uma delas
olhando o mundo através das lentes específicas de sua própria experiência. Isso não quer dizer que os fatos não existem. Nessa demonstração, dois indivíduos que inicialmente foram influenciados por desenhos distintos, provocando condicionamentos distintos, olham juntos para um terceiro desenho. Ambos estão observando os mesmos fatos, linhas pretas e espaços brancos, e ambos os reconhecem como tais. Mas a interpretação de cada pessoa dá a estes fatos revela experiências anteriores e os fatos não possuem significados algum quando separados da interpretação dada a eles. Quanto mais nos conscientizamos de nossos paradigmas, mapas ou pressupostos básicos e do quanto somos influenciados por nossas experiências, mais responsabilidade podemos assumir por estes paradigmas, mais podemos examiná-los, testá-los em confronto com a realidade, ouvir a opinião dos outros e nos abrirmos para os conceitos alheios, obtendo deste modo um quadro mais amplo e uma visão mais objetiva. E ficamos por aqui neste dia. Que pena que não apareceu o desenho aqui. Eu já conheço, alguns de vocês também já devem conhecer. Que maravilha! Se você está nos acompanhando até aqui o final do vídeo e ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, deixe seu like, envie esse vídeo para alguém que você aprecie e que queira mostrar estes 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Quando você compartilha um vídeo, faz com que o YouTube entregue ele a mais e mais pessoas que estejam buscando algo assim para uma melhoria de vida. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.